Vocês devem ter visto no noticiário os dias seguidos a queda do preço do petróleo no mundo. Ora, basicamente as grandes razões aí para que o petróleo, para que o combustível que você usa, a gasolina, o diesel que você abastece aí, custe tão caro, ainda que no caso da gasolina, por questões de baixa de impostos e tal, tenha melhorado um pouco o preço, assim a mesma é caro, né? E o diesel também, muito caro. E aí a gente fica lembrando aqui que a grande razão é a guerra, porque aí o preço do petróleo explodiu, mas o preço do barril está caindo, o sistema num dia lá, num desses dias de queda, temos uma queda histórica, por exemplo, né? Quer dizer, acompanhe um motorista brasileiro, caminhoneiro brasileiro, que é caminhoneiro nos Estados Unidos, o Paulo Landim. Dia sim, dia não, ele publica lá os lugares por onde ele passa e tudo, eu acompanho, porque acho curioso. E ele... esses dias atrás, ele estava falando numa das postagens sobre isso. Ele falou: o preço aqui já caiu 70 centavos de dólar por galão, porque ela não é litro, lá é galão. O que não é pouco, né? Para eles que, apesar de lá ter aumentado, aumentou muito. E quando aumentou, aí nos dias seguintes à guerra e tudo mais, tal, ele falou: o preço do diesel que subiu muito, tal, porque eles abastecem tanques gigantescos, aquelas carretas enormes lá, ele usa uma daquelas. Cada abastecida é 900 mil dólares, 950 mil, não 900 mil dólares, 900, mil dólares, né? E cada abastecida, pra você ver que é muita coisa. E aí estava contando anteontem exatamente isso. Ele falou: o preço caiu. E está caindo aqui com tendência de cair. E aí ele estava dizendo, porque aqui o preço aumenta se o preço mundial aumentar, como aí no Brasil. Mas, quando cai, cai rapidinho aqui também, na bomba. E aqui no Brasil? A gente fala de um artigo que não é só a gente que usa no nosso carro. Nós estamos falando de um artigo que impõe preços nas mercadorias gerais que você compra no mercado, em todo lugar. O preço do transporte é substancial na composição daquilo que você está comprando lá. Então, baixar esse preço é bom não só que na hora de a gente abastecer na bomba, mas em tudo que você vai comprar. E aí o preço caiu. E aí, Petrobras? Se subiu por causa do petróleo no mundo, o preço, por que não cai agora rapidamente, como do mesmo modo que foi elevado o preço? É isso que nós queremos saber. Se isso vai se converter em queda para a gente aqui no preço também. Qual é a impressão dele a respeito desse assunto? Sérgio Oliveira, nosso consultor para assuntos de economia aqui no programa, em suas participações diárias, às terças e quintas, hoje também, mas não num formato de boletim, como sempre acontece hoje ao vivo aqui no estúdio comigo. Sérgio, bom dia. Bom dia, é um prazer estar com vocês aqui, Décio. Por que aqui é tão manhoso, tão lento na hora de baixar o preço? E tão rápido na hora de subir? Porque no dia que eles aumentaram aqueles 14% do diesel, ou 5, 6, 7, não lembro, na gasolina, lembra? No mesmo dia que a Petrobras autorizou na refinaria, já tinha posto gasolina e Matão aumentando o preço na bomba. Agora, na hora de cair, ninguém fala nada, Sérgio. Eu acho que isso tem muito de uma consequência cultural, né, Décio? Porque a gente não é só em relação ao combustível, né? Em qualquer situação, hortifruti subiu porque deu geada em Santa Catarina, no Paraná, que é um produtor, né? Quando a produção tá alta, não cai, né? No Brasil, no máximo, estabiliza, né? É muito raro você ver redução de preços. Como está se falando agora que em julho a gente teria aí uma deflação no Brasil. Tô pagando para ver, entendeu? Vai estar, os preços vão estar mais baixos em relação ao mês de junho. Isso, explica o que é deflação. Deflação, na realidade, ela é o contrário da inflação, né? Como é medida a inflação? A inflação subiu 0,80 no mês de julho. Ou seja, aumentou. Isso, em relação sempre aos preços do mês anterior. Tá. Né? Então a deflação seria a batata em junho estava R$10 e fechou julho a 8. Aí seria uma deflação, né? Ou seja, de um mês para o outro, a redução, no geral, os preços caíram. Redução, né? Não é nem estabilização da inflação, ela seria uma redução. É deflação. É porque eles falam que poderemos ter deflação aí pela frente. O mercado aí, uma parte do mercado aposta que os meses de julho e agosto seria possível uma deflação. Vamos pagar para ver. Vem cá, num ano eleitoral como esse aqui, sabendo-se que os economistas têm vínculos também, nós temos que saber disso. Eu não entendo de economia e presto muita atenção. Eu ouço rádio todo dia, eu acompanho as notícias e tal, por dever de ofício, inclusive, mas também porque eu gosto. E acompanho vários economistas. E eu percebo que um é mais vinculado a um lado, outro é outro. Então, eu ouço todos eles, mas sabendo que ele tem uma tendência.
né? Então, eu ouvi esses dias a Miriam Leitão, eu estou só escutando ela explicar como é que funciona a formação do preço, não sei, até aí tudo bem. Eu sei que ela está falando de algo que funciona assim mesmo. Quando ela começa a dar uma ideia das coisas, eu tenho que levar em conta que ela é de uma emissora que está flagrantemente contra o governo que aí está, então ela deve estar falando a linguagem da emissora lá. E aí eu escuto um outro, né? Então você tem que saber, não é? Se situar, quem é que está me abastecendo com essa informação? Eu tenho que saber quem é a pessoa, né? Os economistas apostam numa coisa e, baseados nas mesmas teses ou princípios, enfim, outros falam um negócio inverso. E eu vou acreditar. E aí? Em economia, principalmente, né, Daércio? Você tem um pouco de mãe de nazismo em economia, né? E você tem toda a razão, a roupagem de acordo com a leitura que você quer ter, né? Em relação ao petróleo, por exemplo, né? É fato que houve uma caída aí no barril Brent, né? Da Europa. Mas assim, o Grupo Citi aposta que o barril de petróleo pode fechar em dezembro em $70 o barril. Né? E tem uma corrente que fala que vai a 110. Entendeu? Porque existe uma queda de braço aí, né? A Rússia é o segundo maior exportador de petróleo do mundo. Né? Tanto é que ontem China e Estados Unidos sentaram para conversar, tentando tabelar o valor máximo que o Putin pode praticar. São dois grandes consumidores de petróleo. E existe aqueles que apostam numa possível recessão nos Estados Unidos, né? Que vai fazer despencar o preço do petróleo. Qual é a razão disso? Se a inflação continuar alta nos Estados Unidos, como é a mais alta dos últimos 80 anos lá, vai acontecer um fenômeno igual aconteceu aqui, que o Banco Central americano vai ter que subir a taxa de juros. O que vai acontecer com isso? A consequência vai ter uma corrida de aplicações na renda fixa lá, porque a moeda americana é a mais forte do mundo. Então, em momentos de turbulência, corre todo mundo para lá. Os países emergentes, tendo a sua moeda desvalorizada, eles vão ter menor poder de compra de petróleo. Tá? O que acontece? Vai começar a sobrar estoque de petróleo. Vai forçar a queda do preço. Essa é a tese que você acredita ou você está descrevendo opiniões? Essa tese é totalmente possível. É totalmente possível. Tá? Por outro lado, se o Putin bater o pé, não vou peitar Estados Unidos e Rússia e não vou tabelar coisa nenhuma preço e vai continuar subindo, o que também é totalmente possível, porque ele é um maluco, né? Aí vai ter problema de produção. Tá? A OPEP pode o quê? Lá ninguém rasga dinheiro, aquele povo. Não. Tá tendo uma escassez de petróleo, eu diminuo minha produção para subir preço. Então, é muito tênue essa linha de você falar, apostar, não, vai cair o preço do barril ou não vai. Ontem, o petróleo ele foi o dia todo em queda e fechou em alta. Vem cá, Sérgio, tudo isso vai acontecendo, essas alternâncias, às vezes diárias e tal, é tudo em função da guerra mesmo. Uma grande parte. Ou seja, a economia da Rússia e aquilo que a Rússia abastece o mundo interfere tanto assim mesmo? Interfere bastante, mas no caso dos Estados Unidos não é só isso, né? O Biden ele vem injetando o dólar na economia por conta da Covid, né, cara? Então, há muita gente consumindo, o dinheiro ficou fácil acesso, né? Fabricou muito dólar, disponibilizou demais na pandemia para a economia não parar. Vai para consumo. Esparramaram o dólar lá e no mundo inteiro, aos montes, não foi? Aumenta consumo. A produção industrial, em consequência da Covid também, ela teve uma retração, né? Porque houve uma paralisação de consumo com o fechamento no lockdown na China, que fornece insumo para o mundo inteiro. Então, quer dizer, tinha muita gente com dinheiro para comprar, né? E a cadeia produtiva não acompanhou isso. Então, é a velha máxima, né? Muita gente comprando pouco produto ou serviço na prateleira, vai subir o preço, né? Então, uma grande parcela é consequência da pandemia, né? E aí formou-se a tempestade perfeita com a guerra também. Então... Eu vi entrevista do embaixador brasileiro esses dias, numa rede de TV, e ele estava dizendo assim, que tem... Aí perguntaram, né, qual é a impressão do senhor sobre essa guerra, ela tende a ser duradoura e tal, ele acha que sim.
E entre as razões, ele diz que tem muitas nações ganhando muito dinheiro com esta guerra, entre elas os Estados Unidos. Com certeza. Os Estados Unidos é como um banqueiro, né? Quer dizer que a guerra é uma fonte de renda para muitas nações. É que nós aqui vivemos no nosso mundinho e não conhecemos. O que tem de país ganhando dinheiro, da europeus, inclusive países europeus, ganhando muito dinheiro com a guerra, para eles, se a guerra continuar, que se dane a Chechênia, não, como é que chama lá o país? A Ucrânia. Que se dane, contanto que eles vão ganhando dinheiro em cima disso. É assustador isso, não é? Porque aí você vê que tem nações que são muito predadoras, não são, não? Do ser humano. Né? Falando em guerra da Ucrânia, nesse momento existem conflitos em outras partes do mundo que a imprensa nem noticia. Por que a Ucrânia chamou atenção? Porque você está falando de duas potências produtoras de grãos, né? Rússia e Ucrânia, de milho, de trigo. Você está falando de um grande produtor de petróleo. Quer dizer, isso incomoda o mundo financeiramente. Porque se fosse um país africano lá que tivesse... Você não tá, né, aí? Pode matar... Tem como está acontecendo, está morrendo gente, está morrendo criança. Tem guerras e fronteiras ao monte. Exatamente. No Oriente Médio. Tudo. O poder econômico ele acaba se sobrepondo sobre o sofrimento até do ser humano. Veja a história, os Estados Unidos se refizeram economicamente em função da guerra. A guerra. Terminada a guerra, eles se tornaram superpotências exatamente porque abastecem o mundo com material bélico, com um monte de coisas aí que uma guerra requer, né? É uma coisa meio maluca. A gente está falando de inflação nos Estados Unidos e a moeda deles vai ser valorizada com isso. Como é que é possível um país ter inflação e a sua moeda vai ser valorizada? É quase você dizer, olha, tem países que não veem a hora de ter uma guerra. Não o seu povo, estou dizendo. A economia do país não vê a hora de ter uma guerra para ganhar dinheiro. Covid. Quanto se ganhou? Se você falar em vacina, esses grandes laboratórios aí... Bom, o fato é que lá mesmo, embora isso tudo que você está dizendo, lá mesmo o preço quando cai para o consumidor. Aqui não cai. E a tendência é que não vai cair, chegou a ficar caro e caro vai ficar. Aí, se a gente olhar assim, em medidas imediatistas, o caso do ICMS, né, que está sendo tão propagado, que reduziu a alíquota do ICMS com reflexo no preço do combustível. Né? A gente tem que ficar atento que essa redução do ICMS, né, Daércio, ela é um congelamento, entre aspas, ela tem prazo para acabar, né? Vai até dezembro. Então, o que está acontecendo? Em relação à incidência do ICMS no preço dos combustíveis, ele está congelado. Isso vai voltar, a partir de janeiro volta. Porque é só até janeiro também essa vale até dezembro, né? Eu ia falar mordomia, cimento está caro. É só até até dezembro, né? Tudo aqui é só até dezembro, né? O auxílio emergencial agora é só até dezembro também. Então, assim, a gente está fazendo um represamento de preços, né? Que vai ter uma consequência. Porque em janeiro a conta vem. A conta vai vir. Essa diferença a gente vai acabar pagando? Vai acabar pagando. Volta a alíquota, né? Vai subir. A não ser que tenha alguém na sequência aí que fala, não, vamos conversar e continua com essa alíquota, né? O auxílio emergencial não vai continuar nos 600, mas em princípio tudo tem um prazo de validade. Mas né? Esse assunto é tão sério e tão esperado, né? Que isso continue depois tendo esse desconto aí de imposto, que eu acredito que os candidatos, todos eles, serão cobrados quanto a isso na campanha. O que você vai fazer em dezembro quando acabar? Se você ganhar em janeiro, você vai fazer o quê? Vão perguntar para eles, eles vão ter que fazer um compromisso, pô. Seja lá quem for que vai ganhar, que eu não sei. O problema, né, Daércio, especificamente no caso da energia elétrica, comunicação e combustível no ICMS, é que houve um corte grande de receita para estados e municípios, né? No repasse do ICMS. Então, aí entra o governador novo com vontade de querer fazer e com uma redução de receitas. Então, assim, a briga... Mas que a conta vem. Vem. É só lembrar que é a reeleição da Dilma. A Dilma passou um tempão maquiando preços reais das tarifas públicas e tudo. Eu me lembro que fiz muitos editoriais na época dizendo, olha, a presidente Dilma vai enfiar a gente numa enrascada. Ganhe quem ganhar. E ganhou ela depois, porque ela se reelegeu. E aí de janeiro para frente, que veio? Vocês lembram disso? Aí veio energia elétrica, combustível. Aí descarregaram tudo que estava maquiado de preço, parecendo que estava barato.
A coisa veio, é que a memória nossa é muito curta. Isso não é bom, porque a conta vem depois, para quem quer que seja que ganhar depois. A história mostra, né, Décio, que congelamento, lembra do Sarney, mesma coisa, você represa, vem assim. Economia não se faz por decreto, né? A economia ela tem que se autorregular com oferta e procura, com investimento, né? Então, assim, a gente já tem esses exemplos que não se faz contenção de inflação no grito. Não existe. O mercado tem que se regular, né? Quando teve a reforma trabalhista, vai gerar emprego, blá, blá. Não é com decreto que faz. Como que você mantém emprego? Com a economia aquecida, né? Como que você tem um bom salário? Se está produzindo, né? O trabalhador chega no patrão e fala, vamos fazer uma participação no resultado bom. O empresário vai dar porque ele precisa. Aquela simbiose entre patrão e empregado. Então não se faz vamos mudar a lei trabalhista que o empresário vai gerar mais emprego. Se a coisa está desaquecida, ele não vai gerar emprego. Ele não vai tirar do bolso para o trabalhador ficar parado, né? Então, assim, não se faz na caneta uma política econômica. Os economistas que eu escuto, são muitos, né? Eu estou falando de economia porque, como é uma coisa que eu não entendo, aquilo que eu não entendo, eu tento aprender alguma coisinha, porque aqui no programa não dá tempo de a gente ser especialista numa coisa. O jornalismo da gente aqui é aquele que exige que você saiba um pouco de tudo, mas não dá para se especializar como alguns profissionais aí de rede nacional, internacional, se especializam numa coisa, tá? Nós não temos como fazer isso. Então eu vou catando um pouco de papel no vento daqui, de lá e tal. E outro dia uma discussão que estava lá entre eles é o seguinte: tá bom, o mundo está em crise, ponto. Para dizer que toda a culpa da nossa economia está como está, é a culpa do presidente Bolsonaro? Não é. Ainda que por uma questão local, um ponto ou outro aí tenha sido. Não. Nós estamos falando do mundo que está com inflação. E olha que nós somos bem acostumados com esse troço de inflação, porque você vê a Alemanha, China, Estados Unidos, eles estão experimentando inflações altíssimas lá. Então, vamos imaginar que todo esse contexto não é Brasil, é um contexto de mundo, né? E aí é que vem a questão que eles estavam discutindo lá. Tá, tudo bem, isso é pós-pandemia, época de guerra, não sei o que tá. Que perspectiva você acha? Eles apostam em ir lá pela metade do ano que vem, 2013 para 2014, as coisas começarem a se assentar no mundo, levando em conta o que é que está gerando isso agora, o que motivou o momento da economia que está nessa recessão. Eles acreditam que a partir da metade do ano que vem é que poderemos ter alguma situação um pouco mais firme. O que você acha? O Brasil fala assim 2024, né? 2023 deve ser um ano difícil para a gente ainda, até porque tem todas essas medidas represadas, né, Décio? Então, assim, o que o mercado fala, assim, seja quem for o presidente, e se a gente olhar as possibilidades maiores hoje seriam de Lula ou Bolsonaro, né? Eles dois o mercado fala assim que tanto o Bolsonaro ele vai ter ele pegou um cenário difícil quando ele assumiu, né, o pós-Dilma Temer financeiramente, mas que se ele sendo reeleito ele vai pegar mais difícil ainda dele para ele mesmo, o início de governo. E quando o Lula pegou do Fernando Henrique também pegou numa situação difícil, mas sendo eleito o Lula, ele vai pegar mais difícil do que pegou do Fernando Henrique. Todo mundo fala que o Lula pegou uma situação em andamento de ajuste já da economia, que ele herdou do então Fernando Henrique, seria uma mais coisa difícil. melhor, né? Voltando a falar um pouquinho de petróleo, né? Que você falou, vai abaixar e tal. Se cristalizar esse problema da supervalorização do dólar, né, vai micar essas medidas de petróleo aqui, porque lembrando que a gente continua com a paridade com o preço de importação, né? E a moeda que se compra petróleo é dólares. Então, assim, ainda que reduza o preço do barril, se o real continuar numa tendência de desvalorização, vai sumir essa redução, porque a gente vai pagar com uma moeda desvalorizada. Não vai baixar. Não vai baixar. Na bomba. Não vai baixar. E essa a não ser, assim, né, o presidente da Petrobras, que ele consiga represar esse repasse do preço lá fora, numa eventual alta, né, ou numa eventual valorização expressiva do real. Né? Aí pode ser que a gente consiga segurar. Eu acho que abaixar é um pouco difícil.
Petróleo, o presidente da Petrobras falou ontem que a gente tem estoque para 50 dias, né? Então, 30% do diesel consumido no Brasil ele é importado, né? Como ficam as distribuidoras, vai ficar segurando esse preço, ele vai comprar mais caro lá para vender mais barato aqui? Não vai, né? O diesel está defasado ainda, com esse preço alto que ele está, em relação aos preços internacionais, ele está defasado. A Petrobras está segurando isso, né? Então, até que ponto, né, que vai haver pressão da distribuidora, que vai ter pressão dos acionistas, né? Peraí, você está comprando caro e está vendendo mais barato. Qual empresário que faz isso? Então, assim, os ajustes são muito tênues, né, Daércio? É difícil você... Aí todo mundo vai dizendo que a questão é a guerra, mas nós vemos que aí que vem se arrastando toda uma situação que, por exemplo, a gente não pode esquecer do Temer, né? Todo mundo esqueceu, inclusive a lei esqueceu dele, né? Porque ele está passando, ó, batido, o danado, né? Sossegado. Ele está passando batido, ninguém viu, tal, né? Ele está bem esquecidão lá e não é por acaso. Veja que, inclusive, durante o mandato dele também teve situações ali em que foram estabelecidas as políticas de funcionamento de preço de combustível no Brasil. Ele estabeleceu... Essa paridade Essa paridade foi o seu Temer. A gente não lembra dele, né? Ele não foi lá na Lava Jato responder. Ontem eu estava revendo a história dos irmãos Wesley, não sei o que, lá da Friboi, JBS. Né? JBS, aquele tempo, aquela história toda. E fui descobrir, inclusive, que os irmãos vão muito bem, obrigado. São donos da PicPay, que está em vias de entrar com ações na Bolsa de Nova York, inclusive. Está muito bem, um patrimôniozinho lá de 20 bilhões. É o maior processador de carne do mundo, né? A JBS. Está muito bem. Porque eles, assim, quando viram que a coisa ia esquentar, resolveram, a bem da verdade, contar tudo o que sabiam. Isso parece ter bastado, né? Para que não fossem... Estão aí, muito bem, obrigado, né? A gente aqui tá ferrado, desculpa a expressão aqui. Mas é só para lembrar que naquele tempo o seu Temer também fez bastante coisa aí que, no fim, essa política, do modo como é hoje, foi herdada pelo atual presidente. Não adianta dizer que não. Foi. Então, a questão não é só a guerra agora, peso, né? Tem uma situação que vem lá. Um fez não sei o quê, outro fez não sei o quê, outro fez não sei o quê, esse fez não sei o quê. É tudo isso somado, viu, que faz a situação do momento aí. Você falou da JBS, né? Quando estourou todo aquele escândalo e tal, a JBS fez um acordo de leniência com o Ministério Público. Esse acordo. Em relação aos fundos de pensão. Né? Eles tomavam dinheiro desse setor, né? Muito dinheiro. Tomou à vista, mas fez um acordo de leniência, vai pagar em 30 anos. Quer dizer, você rouba a vista e devolve a prazo. O BNDES, eles estão pagando devagarinho agora. Aí fica fácil. De onde, né? Eles tiraram muito dinheiro pro negócio deles ficar tão próximo. É o maior processador de carne bovina do mundo. E tem que devolver em 30 anos. Aí fica fácil. Aqui no Brasil eles andaram perdendo um pouco né? Um pouco daí do poder de controle da empresa e tal, né? Mas eu já vi várias vezes nos Estados Unidos os caminhões deles passando na Friboi. Friboi pra cá e pra lá. E lá é suíno o negócio. E lá prospera porque eles têm lá no ramo de carne suína. Os caras estão muito fortes lá. A estrutura que montou agora não... Bom, esse é o Brasilzão de meu Deus, que a gente fica aqui achando que de um lado tem santo, do outro tem capetinha, e o outro lado acha que lá só tem santo, o outro só tem capetinha, e os capetinhas e santos estão, se é que eles existem, em todos os lugares, né? E tal, porque aí tá toda uma história, uma cultura que parece ser geral, né? Que você estava falando sobre a cultura de preços, né? A cultura de preços do Brasil, o preço sobe, mas não desce. Nunca mais. Exatamente. Alguém ganha a diferença depois aí no caminho. Mas é isso que vai acontecer, provavelmente. Também não acredito que vai cair, né? Não porque entenda de economia, que historicamente nunca caiu. E nós temos ainda mais uma figura no Brasil, que é o atravessador, né, Décio? Quando a gente fez dias atrás aquela matéria sobre o leite aqui, no boletim, aí um amigo que trabalha no ramo, ele falou: Sérgio, estava ouvindo o programa do Daércio, você falando do leite, ele falou assim,
o que é que acontece? Às vezes o pessoal vai no mercado e culpa o produtor, ele fala assim, o produtor está vendendo a R$3 o litro e está pagando caro os insumos e tal, e está saindo a 10, então tem um atravessador no meio, né? Então, e fica parecendo, a gente só lembra do dono da vaca. Não é porque teve a seca, claro, né? Entre safra existe o problema assim do dólar alto do fertilizante, assim, mas o produtor ou ele perde o leite lá na hora que ele tira, ele tem que vender barato e está saindo caro no consumo final, porque tem um atravessador no meio. É bem isso aí, viu? Gente, eu imaginava isso, alguns economistas que a gente ouve aí diariamente também não acreditam que o preço vai baixar, mas no mundo o preço está despencando. E aí? Mas é aquela coisa. Quando a gente fala em petróleo, a gente está falando em petróleo futuro, né? Você não vai quero comprar o petróleo hoje, me dá aí e está entregando, né, Décio? Então, trabalha-se muito na expectativa. Então, tem essa expectativa. Ou a Rússia vai se curvar à pressão americana e chinesa e vai, vamos pôr entre tabelar o preço máximo, né? Vai haver uma recessão nos Estados Unidos mesmo. Então, assim, o petróleo futuro, ele trabalha na expectativa também. Se vai se cristalizar ou não, depende. Nesse meio tempo, muita gente ganha muito. Ganha muito, com certeza, né? Volto aqui aos irmãos Wesley, estão lembrados? Um dos irmãos sabia que outro irmão ia soltar as gravações e as bolsas iam cair, ia virar uma maior confusão na economia brasileira. Lembra? Porque ele é irmão, ele sabia que o irmão ia fazer a revelação. Aí anunciou no Jornal Nacional: amanhã, gravação de uma revelação da intimidade de uma conversa do presidente com o dono da Friboi. O irmão do cara da Friboi, naquele intervalo de tempo, rachou o bico com dólar, não foi? Lembra? Ele ganhou uma grana em 24, 48 horas antes do anúncio. Se tiver, né, é impressionante, né? Se tiver uma reunião de ministros hoje em Brasília lá e por uma razão qualquer o Bolsonaro deu um soco na mesa e fala: não vou aceitar mais que aumente a gasolina. Pô, quem tá na reunião entra vendido na Petrobras hoje e ganha muito até amanhã, porque sabe que o preço da Petrobras vai cair. Vou dar um negócio? O irmão ia botar o país em polvorosa por algumas horas. Depois nós fomos ver que a gravação era meio um chabu. Não era aquilo tudo que eles... Mas naquele intervalo, o irmão dele, que sabia das coisas, do que estava acontecendo, ganhou muito dinheiro em 40 horas, 40 e poucas horas, no mercado do dólar. Vendendo, na época, o que ele fez? Ele vendeu, comprou em quantidade gigantesca. Porque naquele intervalo de tempo, o dólar explodiu ali naquele... Né? A desistência da compra do Twitter. Você viu as ações da Twitter como fez, né? Os que não, vou comprar, subiu. Não vou comprar mais. Gente, como tem picareta no mundo, não, ai, cara, nós estamos falando de alguns aí, maior. E nenhum deles preso, né? Né? Pois é, meus amigos. Obrigado, Serginho, mais uma vez. Valeu, estamos à disposição aí, sempre. Um grande abraço. Sempre, né? E, aliás, obrigado mais uma vez aí. A gente vai tentando entender aquilo que não é uma coisa muito complicada e tal, mas tentando entender, pega um pouco daqui e dali, nós vamos entendendo as coisas como funcionam.